Olá, bom dia, que Jesus abençoe você. Sabe que no livro de Atos, no capítulo 5, a partir do versículo 17, aqui diz que levantando-se o sumo sacerdote e, e todos que estavam com ele, os saduceus, os da seita dos saduceus, tomado por inveja, mandaram prender os apóstolos, recolheram à prisão. Mas à noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e os conduziu para fora e disse que para eles apresentarem no templo e dizer todas as coisas, todas as palavras da vida. E eles foram para o templo e pregaram o evangelho. E no outro dia, o sacerdote mandou que buscasse os apóstolos na prisão. Aqui no versículo 22, capítulo 5 fala assim: Mas os guardas, indo, não o acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e a sentinela aos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos dentro. Veja, por inveja, prenderam os apóstolos, mas o anjo de Deus os tirou de lá. Sabe, meu amigo, chegará um tempo que o povo de Deus, que estará pregando o evangelho, será preso também. Mas tenha certeza de que Deus estará com eles. Assim como no passado Deus estiveram com os grandes homens que pregaram o Evangelho, Deus estará conosco também. Anjo do Senhor estará conosco. A palavra de Deus fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os teme e os livra. Então não tenha medo de falar do Evangelho, não tenha medo de pregar do Evangelho. E interessante que eles o encontraram no templo, pregando a palavra de Deus. E, de novo, os trouxeram para aprender. Mas Deus levantou um homem sábio chamado Gamaliel. Era um fariseu. Esse era um homem estudioso, mestre da lei, era o mais sensato de todos eles. Ele aconselhou a soltar os apóstolos, dizendo se esse caso não fosse de Deus, não ia dar em nada. Mas se era de Deus, se Deus estava conduzindo aqueles apóstolos, ainda que eles matassem os apóstolos, não ia acabar. Não ia acabar com a mensagem que eles tinham levantado, um segmento que eles tinham levantado. Aqui no versículo 40, capítulo 5, fala assim: chamando os apóstolos, o açoitaram e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, e o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por ter sido considerado digno de sofrer afronta por esse nome, ou seja, o nome de Jesus. E todos os dias, no templo de casa em casa, não cessava de ensinar e de pregar Jesus Cristo. E Jesus Cristo era o Messias. É interessante isso aqui, né? Eles soltaram os apóstolos, mas antes de soltar, bateram neles, né? Bateram nele e disseram: ó, vocês estão soltos, mas não prega. Não prega nesse nome. Vocês acham que os apóstolos pararam de pregar a palavra do reino de Deus? Não. O texto fala que todos os dias, no templo, de casa, em casa, não cessava de ensinar e de pregar que Jesus Cristo era o Messias. Então, meu amigo, essa é a nossa missão, de pregar o Evangelho. Aqui em Atos capítulo 5, versículo 29, antes de o soltar, eles já tinham pressionado os apóstolos a não pregar em nome de Jesus. Sabe qual foi a resposta deles? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Antes importa obedecer primeiro a Deus do que os homens. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus fala que nós devemos obedecer às autoridades, ser obedientes, mas até certo ponto. Que ponto é esse? Quando eles não interpõem entre você e Deus. Quando eles
interponho a mais do que Deus, dizendo para você deixar Deus de lado e obedecer às autoridades, nesse caso importa obedecer primeiro a Deus. Obedecer a Deus. Então, devemos obedecer às autoridades? Sim, mas até certo ponto, quando eles não te impeçam de adorar a esse Deus. Quando eles se colocam à frente para te impedindo de adorar a Deus, nesse caso importa obedecer a Deus. Deus vem em primeiro lugar em tudo. Que Deus abençoe você. Nunca se esqueça, Ele te ama muito, está cuidando de você, cuidou até agora. Fica em paz, fica tranquilo. E não tenha medo de falar do Evangelho, não tenha medo de pregar a palavra de Deus. Deus está com você. O anjo do Senhor está acampado ao teu redor. Um forte abraço.